18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas e 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você sempre na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Juntos mais uma vez, hein? Estamos começando pra você mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. É eu e ela, Karime Leão, equipe 18 horas e equipe Rádio Mix. Tamo junto, Carlão, Karime. é isso aí. Muito obrigada pela sua companhia, você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos sim, a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. É legal, hein? Nós estamos contando também com a sua participação. Nosso WhatsApp está aí à sua inteira disposição. É o 994887592. Não é isso, Karime? Participe conosco. Exatamente. Tá valendo também, gente, a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. A gente quer saber, né, Carlão, o seu comentário a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui e até também, de repente, falar sobre assuntos interessantes que a gente ainda não falou aqui. Tá valendo a sua participação. Dá um toque, dá uma dica, colabore com o 18 horas, 6 e 2, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Começando o programa 18 horas de hoje com os destaques do dia. Como fica a Zona Franca de Manaus com o texto aprovado da reforma tributária? Vamos saber também como fica o repasse para a Universidade do Estado do Amazonas. 5 pessoas foram presas em ação de reintegração de posse em Manaus. Estiagem 2024, prefeitos do interior do Amazonas decretam estado de emergência. Legal, 6 horas e 2 minutos, vamos juntos até às 7 da noite com esses e outros assuntos, os destaques desta quinta-feira, 11 de julho de 2024. Estamos juntos com você em mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Só em como fica a Zona Franca de Manaus após a Câmara dos Deputados aprovar na noite de ontem, na calada da noite, o texto final do projeto de lei que regulamenta a reforma tributária. Como fica? Essa é a grande pergunta, a grande questão que o setor empresarial, os trabalhadores e a classe política amazonense se debruça após aí o day after, o dia seguinte da nossa derrota, Karime, ouvintes, lá Câmara, na Câmara dos Deputados. Pois é, Carlão, a gente chegou a comentar aqui na edição de ontem, do 18 horas, a pernada que a gente levou, a gente, bancada do Amazonas, Estado do Amazonas, que a gente levou nesse texto desta votação, porque antes estava tudo acordado, tudo ok, tudo costurado para que os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus continuassem, pelo fossem menos parcial, bem, uma boa parte, parte fossem preservados nesse texto, nesse primeiro texto aí da reforma tributária. Tava tudo lindo, tudo maravilhoso, mas como você falou, na calada da noite, no dia seguinte, o Amazonas levou uma rasteira do governo federal e nada do que foi acordado foi lá votado, foi mantido, né? A palavra não foi mantida e a gente ficou naquele hora veja como é que vai ser, como é que deixa de ser. Bom, o texto agora, a verdade é que ele vai para discussão, aprovação do Senado Federal. A boa notícia, o acalanto aqui pra gente é que o relator desse projeto vai ser o senador Eduardo Braga do Amazonas. O Eduardo Braga, ele foi escolhido pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Karime Leão, a definição do nome do senador Eduardo Braga para relatar o projeto de lei que regulamenta a reforma tributária cria, sim, como você falou, aí um acalanto, uma esperança, uma possibilidade, talvez, de que as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus sejam preservadas, mas é claro que não depende absolutamente dele, né, Karime? Pois é, Carlão, ou seja, a gente continua aí naquela... Na berlinda sempre, né, Carlão? Bom, o senador Omar Aziz garante que o presidente Lula vai trabalhar para que a Zona Franca de Manaus seja preservada aí na regulamentação da reforma tributária. Lembrando que a gente sabe que a Zona Franca de Manaus está na Constituição, está valendo até 2075, se eu não me engano, só que como estamos falando de reforma tributária e é claro, os tributos, que são os incentivos aqui da Zona Franca, entraram nesse texto, entraram nesse debate. Quem está acompanhando essa movimentação é o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que fala agora ao vivo com a gente. Cadu, boa noite, Cadu. Então,
Tanto impasse, a gente ainda pode ter esperança de que no Senado a votação seja favorável para a Zona Franca de Manaus? Cadu, boa noite. Fala, Cadu. Pode sim, viu? Sim, boa noite para você, minha querida. Boa noite, Carlão. E aí, né? Boa noite, ouvintes do programa às 8 horas. Eu falo com vocês ao vivo aqui do Senado agora, do Salão Azul, sim, onde vai começar essa batalha em defesa da Zona Franca de Manaus. Esperança é a última que morre, Karine. Por quê? Para nossa sorte, e eu acalanto, como vocês disseram, o relator da regulamentação, que a regulamentação, tá? O ano passado foi a PEC, agora é a regulamentação da reforma tributária, vai ser o senador Eduardo Braga. Ele vai ser o nosso salvador da pátria, Karine. A leitura política é exatamente essa, Karine. A depender do que ele conseguir negociar com todos os líderes políticos, com o setor produtivo, com o governo Lula, para consertar essa porcaiada que fizeram ontem na Câmara, ele vai ser sim o nosso salvador da pátria. Isso, claro, vai ter um impacto lá em 2026 nas eleições. Por quê? É protagonismo dos dois lados, né, Karine? Como líder do MDB, ele vai alcançar a projeção nacional, comandando esse debate sobre o tema mais importante do ano, que é a reforma tributária, e a parte conclusiva dessa reforma. E como líder político do Amazonas, ele vai ser o homem que garantiu a competitividade da Zona Franca, porque ela está assegurada, ela é constitucional. Não adianta o presidente Lula dizer que vai assegurar, tem que estar no texto, detalhado, né? E essa narrativa de competitividade, de defesa da competitividade, ela é forte, ainda mais que ele tem seus planos políticos lá na frente, em 2026, ou disputar a reeleição, disputar o governo do estado, enfim. Mas nada por aqui, Karine e Carlão, é por acaso, viu? A informação é que a gente tem de bastidor é que o Arthur Lira teria feito um acordo com o senador Omar Aziz, que é o coordenador da bancada do Amazonas, para que os pontos retirados nessa PLP 68, especificamente os que tratam da Zona Franca de Manaus, seriam reajustados no Senado, pois sabiam que o relator seria o Eduardo Braga. É porque Lira estava muito apertado com tantos acordos. Ele fez acordo com o agronegócio, ele fez acordo com o setor automotivo, fez acordo com as cooperativas, ainda mais com essa história da carne, Karine, isso fez o governo apertar muito o cinto. E nesse monte de ajuste, e eu falei para vocês ontem, o Lira estava tratorando. Então ele fez muito acordo. Muita gente perdeu nesse processo, muitos setores perderam nesse processo. Então um desses setores foi a Zona Franca de Manaus, que perdeu para o governo conceder a história da carne, tá? Há uma relação nessa história. O governo abriu mão muito a mão para o agro, não foi só a história da carne, foi defensiva agrícola, foi produtos, insumos, agrotóxicos e tal, liberou geral para o agronegócio em detrimento de outros setores, inclusive o nosso. O jogo político foi esse. E houve acordo, Omar Aziz fechou o acordo e agora a bola está lá pro senador Eduardo Braga chutar para gol. O acordo é esse. Karine, Carlão. Ricardo, olha só, um ponto importante, talvez não o mais importante, mas com certeza muito importante, que é a manutenção da nossa querida UEA. Ela foi mantida, essa manutenção, Cadu? Nós podemos dizer que a UEA, nessa história toda, nesse processo aí, nessa pernada toda, ela foi preservada, Cadu? Como que tá essa situação? Sim, Carlão, ela foi o único texto que foi preservado daquele acordo de segunda-feira. Carlão, a gente lembra que segunda-feira teve aquela reunião da bancada do Amazonas com os membros do grupo de trabalho que estava analisando o texto do governo. Foram apresentados aí vários pontos, segundo conversei com os técnicos do Amazonas, foram elencados aí, fechados aí 3 grandes pontos. 3 pontos aí. Um deles era a questão das contrapartidas. O que são essas contrapartidas? Todas as empresas da Zona Franca de Manaus, ela tem que dar uma contrapartida aos incentivos fiscais que recebem, né? Alguém tem que ganhar na história, não é só eles. Então, uma parte dessa contrapartida vai para a UEA. Então, a Zona Franca de Manaus, ela financia a UEA. Então, no texto que o governo propôs, que estava lá, ele destruía praticamente essa lei que trata das contrapartidas, não só da Zona Franca de Manaus, e sim de todas as áreas de livre comércio que atuam com esse tipo de contrapartida, que praticamente é a Zona Franca de Manaus e outros pequenos estados, como Rondônia, Roraima, enfim. E aí, a bancada do Amazonas apresentou esse texto aí e ele foi preservado. Ou seja, no texto que foi votado e aprovado ontem na reforma, mantiveram o texto que a bancada apresentou.
Então a Universidade do Estado do Amazonas, ela está mantida e, segundo eu conversei com os técnicos, a transição vai acontecer até 2033. Então até lá, que a reforma tributária, ela vai acontecer essa transição do sistema tributário, a UEA vai ser preservada nesse processo. Então ela foi uma grande vitória. Agora, outros pontos estão sendo trabalhados porque foi praticamente o texto destruído, exceto esse ponto aí. Inclusive, eu estava conversando agora há pouco com alguns dos técnicos do Amazonas, além da questão do IBS, do CBS, que houve várias inversões que o governo fez, havia uma questão do IPI, que é um imposto que vai ser extinto. O texto do governo, ele estava obrigando que a Zona Franca só produzisse bens que não estivessem sendo produzidos no resto do Brasil. Ou seja, ele ia acabar com a Zona Franca de Manaus. Ou seja, ia fazer a Zona Franca produzir só algo que é inédito no resto do país. Faz sentido isso? Como isso? Nenhum. Não, nenhum, né? O problema é como também, né? Não faz sentido. Nas palavras desses técnicos, foi um texto esdrúxulo que foi apresentado pelo governo e, infelizmente, votado e aprovado na calada da noite no tratoraço de Arthur Lira. Agora a briga está com o Eduardo Braga, vamos ver se corrige isso daí. E hoje ele deu coletiva falando que vai lutar por isso. Carlão e Karina. Beleza. Cadu, agora a gente sabe que teve um deputado nosso que votou contra a Zona Franca de Manaus, que foi o deputado Silas Câmara. Sempre ele. Pois é, ele explicou. O que ele conseguiu explicar para votar contra? Ele não explicou foi nada. Eita. Na verdade, não tem explicação. Ele também. fez um vídeo agora há pouco, agora à tarde. Ele estava aqui na Câmara. Gente, está rolando a votação da PEC da anistia, viu? Inclusive, nesse momento está votando o segundo turno. Passou-se o primeiro turno. O que é a PEC da anistia? É aquele perdão aos partidos políticos que cometeram infrações, não cumpriram com a lei de cotas das mulheres, dos negros, ao longo das eleições de 2018 e de 2022. Tá? Vários partidos estavam comprometidos aí com multas a pagar. Isso, outras sanções administrativas. Aí veio essa PEC para aliviar para todo mundo, não só a direita, como a esquerda também. Então agora acabou de aprovar o primeiro turno, eu desci agora do prédio e estava na votação do segundo turno, não sei se aprovou agora. Então o Silas Câmara está aqui, participando dessa votação, fez um vídeo agora à tarde tentando se explicar. E ele, ao dizer, não disse nada. Ele disse que o projeto, ele votou sim porque o processo legislativo está no início, porque ele sabe que o texto ele foi aprovado na Câmara, uma parte, depois a outra parte vai para o Senado, depois volta para a Câmara, então nesse processo ele vai votar a favor da Zona Franca, e que ele não gostou nada de ter sido julgado como um cara que vota contra a Zona Franca, que ele tem 28 anos de trabalho na Câmara, ele sabe como é que funciona e tal. Mas olha, gente, ele fez a escolha dele. Ele fez a escolha dele, ele seguiu a orientação do partido dele, o Republicanos. O Republicanos é governista agora, e ele é o cara que é o governo. O Silas Câmara, ele é o governo. Então ele cometeu o mesmo erro que o capitão Alberto Neto cometeu lá atrás. Votou pelo partido dele. Então, ele não pensou no estado dele. Ele não sabe, ele não avaliou os impactos dessa votação. É o estado que ele foi eleito, né? Porque ele nem daqui mas enfim, tudo exato, bem. Eu quero só deixar essa ressalva aí. Boa, Carlão, o estado que ele foi eleito, que deram para ele aí um cargo. É lá de Rondônia. Para ele defender o estado do Amazonas, e ele vota contra. Segue daí, Cadu. Exatamente. E ele está imerso numa onda de escândalos. Ele não para de sair de escândalo, o Silas Câmara. Agora a esposa dele está aí sendo cobrada para devolver dinheiro que usou na Câmara para pagar a dentista, que era a filha dele. Sim. Aí fica difícil, né? Então o Silas Câmara se atrapalhou nessa votação. Ele sempre se livra, né? Sempre se livra, exatamente, Carlão. E agora ele está tendo que se explicar, pensou uma coisa e fez outra, atirou no que viu e acertou no que não viu. Legal, agora está pagando o preço. Cadu, explica pra gente então agora como vai ficar aí essa tal tramitação da reforma no Senado, Cadu. Carlão, o senador Eduardo Braga deu uma entrevista agora há pouco para a imprensa e ele já deu algumas pistas. Primeiro, ele não vai tratorar, como fez Arthur Lira. Que bom, né? Porque aí a gente vai ter tempo de discutir o assunto com calma, porque Zona Franca é um assunto que precisa ser discutido com calma. Eu trouxe um áudio para a gente ouvir sobre o Eduardo Braga. Vamos ver se está pronto. Vamos ver.
existem questões que já estão sendo debatidas. A própria imprensa, no dia de hoje, levanta algumas questões. Estas questões, várias delas foram manifestadas no colegiado de líderes. Eu posso falar, não como relator, mas como senador do Estado do Amazonas, que existem questões a serem discutidas e debatidas para encontrar soluções para a manutenção daquilo que a Zona Franca de Manaus possui, sob pena de perdermos investimentos, empregos, etc. Portanto, há questões que serão debatidas com ampla previsibilidade, com ampla transparência aqui na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário do Senado. E aí estabeleceremos, portanto, o cronograma. Eu acabo de ser designado relator, como fiz da outra vez. Eu sempre espero que eu tenha conhecimento detalhado do texto, porque o texto, como vocês sabem, foi publicado minutos antes da votação. Portanto, tem questões no texto que ainda não estão claras. A partir do momento que eu estiver designado e tendo condições, nós vamos debater um a um desses temas com absoluta transparência. Mas, respeitando o trabalho que a Câmara fez, nós vamos nos debruçar sobre o trabalho e vamos apresentar, a partir das audiências públicas, as nossas posições sobre cada um dos temas que está aí no debate nacional. Vocês sabem a minha posição com relação, por exemplo, à arma e munição. Todos vocês sabem. 18 horas. A gente acompanhou então a fala do senador Eduardo Braga, ele que agora é relator da regulamentação da reforma tributária no Senado. Realmente a nossa esperança. E ele está bem moderado, né? Analisando, ele pensando. Está certo, ele tem que assumir um fazendo posto. as partes, né? Assumindo um posto tão importante, ele não vai inflamar nenhum ego, nem cometer nenhum atrito. Desatino. E agora parece que ele está consciente, né? Ele está querendo realmente fazer o processo de uma forma apaziguadora. Positiva para nós, inclusive. Exato. Agora, ele é uma das pessoas mais importantes que sabem a respeito da Zona Franca de Manaus, sabem a respeito do Estado do Amazonas, da importância do modelo econômico para o Estado. Então, de uma certa forma, a gente fica tranquilo, porque se tem alguém que entende também a respeito da Zona Franca de Manaus, de números, de compensações e tudo mais, é o senador Eduardo Braga, Omar Aziz e Paulderney Avelino. Eles são muito feras nesse assunto. Esse né, assunto eles sabem de cor. E esse tom apaziguador, um tom moderado, ele só tem realmente a vencer. É o tom deles, né, Cadu? A gente viu esse tom moderado quando tanto ele quanto o Omar Aziz também estiveram à frente de situações muito importantes aí em Brasília, não é mesmo? Por isso que o Senado é chamado de casa revisora. Pronto. Ou casa dos adultos. Eu acho engraçado isso, mas porque aqui são ex-governadores. Não é os meninos, né? Os meninos da Câmara, né? Exatamente, aqueles arroubos políticos que cometem na Câmara. Quinta série. Exatamente, eles corrigem no Senado. E o Eduardo Braga, ele é um político muito experiente. Sim. E tudo isso que ele falou aí são recados ao Arthur Lira. Ele não vai tratorar, ele ficou chateado com essa história do grupo de trabalho, da criação de grupo de trabalho, que foi a mesma reclamação do Paulderney ontem. O Paulderney ontem queria retirar a PLP 68 de pauta, porque não é proibido, aliás, não está nas regras se criar grupo de trabalho para uma proposta dessa monta que foi a reforma tributária. O Arthur Lira, ele pisou em tudo. Então, ele, chateado, pediu para retirar de pauta. Claro, não foi ouvido. Agora, o Eduardo Braga disse, olha, vou chamar o setor produtivo para conversar, vai ter audiências públicas, eu vou chamar todo mundo para discutir e eu, como governador, vou tratar da Zona Franca de Manaus. Agora, o problema do Eduardo Braga é tempo. Ele vai discutir isso em agosto. Ele falou aí que estamos hoje praticamente... Pouco tempo, né, Cadu? Pouquíssimo tempo. Porque agora a gente está nas férias, vai entrar em recesso parlamentar. Em agosto vai começar o calendário eleitoral e ele vai ter, ao longo de agosto, toda essa discussão. Porque tem o calendário do governo. Claro que ele está de olho no governo Lula. Tem que aprovar também. Então, tudo isso ele está fazendo do jeito dele. E a gente, com certeza, Karine, vamos torcer. E a gente tem sorte de ter o Eduardo Braga como relator. E, claro, ele vai dar aquela corrigida. Foi uma sorte mesmo. Tenho certeza, Cadu.
Valeu, Cadu, é isso que temos para hoje? É isso, gente. Valeu, queridão. Eu fui no improviso aqui, gente. Saí aqui porque tá na correria. Tá ótimo. E eu espero ter falado tudo aqui. Foi bem. Falou sim, Cadu. Muito obrigada pelas informações. Até amanhã. Valeu, Carlos Eduardo Matos. Valeu, tchau. Agora 6h20, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, em TVT, reintegração de posse hoje em Manaus. Pelo menos 5 pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira durante a ação que está sendo realizada pela Polícia Ambiental numa área verde na Avenida Governador José Lindoso, no Nova Cidade, que fica lá na zona norte de Manaus, Karine. Olha aí. Carlão, um homem foi preso em flagrante. Ele estava usando uma motosserra quando os policiais chegaram no local. A repórter Nathalie Moraes está ao vivo aqui com a gente. Tem os detalhes a respeito desta operação. Boa noite, Nathalie. Então, ali é uma área considerada até nobre, essa área que foi invadida, não é isso? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Então, Karime, eu não diria nobre, mas é uma área que vem sendo muito utilizada para a construção de novos condomínios, né? Manaus, a gente sabe, vem crescendo muito, né? Esses condomínios, muitas vezes até mesmo de moradia popular. E aquela área, ali para você ter uma ideia de onde é que foi essa reintegração de posse, foi na Avenida Governador José Lindoso, a famosa Avenida das Torres, nas proximidades, né, foi mais ou menos ali, entre os conjuntos Galileia, Nova Cidade, já nas proximidades do Santa Itelvina, que é uma área que vem crescendo cada vez mais quando a gente fala dessas moradias, né, desses condomínios de área fechada. E aí, Karime, né, foi uma manhã muito triste, a gente pode dizer assim, porque essa área começou a ser invadida há menos de uma semana e por lá já tinham mais de 200 famílias instaladas. Então, assim, lá tinha de tudo mesmo, assim, tipo, tinham imigrantes, né? Tinham muitos venezuelanos que estavam ali naquela área, muitas pessoas, né, que viviam ali naqueles barracos, e aí muitos deles já tinham eletrodomésticos, né? E aí, assim, eles afirmaram que eles não foram avisados desta reintegração. Muitos deles disseram que eles já acordaram com aquele choque de ordem, sim, né? Realmente, para que eles saíssem dos barracos, né? Que deixassem o local. E tudo isso, é claro, acabou gerando aí uma confusão muito grande. E 5 pessoas foram presas durante a manhã de hoje nessa reintegração de posse, né, coordenada aí pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar aqui no Amazonas. Como você disse, Karime, um homem, ele estava utilizando uma motosserra, né, e aí ele foi preso em flagrante no momento em que os policiais militares chegaram ali naquela área. Mas segundo informações repassadas pela polícia, ele seria um dos responsáveis pela coordenação e comércio ilegal de terras ali naquela área. Nossa! Então, assim, vale até a gente fazer esse alerta, né? A gente sabe, invadir uma propriedade que não é sua é ilegal. A gente já tá... Ok, né? Isso todo mundo sabe. E aí, assim, como é que uma pessoa tem coragem ainda de comprar um terreno de uma área que você está vendo, né? Que você está observando ali que está sendo invadida? Assim, é o desespero, mas a cara de pau é de quem está vendendo o terreno de uma área que está sendo invadida. Aí sim, né? E aí, Karime, esse homem, ele foi preso em flagrante e encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia, né? Ali para todos os procedimentos legais, e ele deve ficar aí, né, à disposição da Justiça do Amazonas. Como eu disse, lá naquela área tinham muitas famílias, né, entre amazonenses, pessoas que vieram do interior do estado, tinham inúmeros venezuelanos, muitos venezuelanos mesmo, e pelo menos 200 pessoas já estariam ali localizados, instalados naquela comunidade que eles chamaram aí de Comunidade da Bragança. Dessa operação participaram aí a ROCAM, o Choque, o Núcleo Especializado de Operações de Trânsito, a Delegacia
especializada em crimes contra o meio ambiente, e também os militares do Corpo de Bombeiros estiveram lá no local, que pelo menos 2 pessoas acabaram passando mal durante essa ação, por conta do confronto, né? A emoção, a gente sabe, os ânimos realmente ficaram bastante acalorados, como eu disse. Muitos dos invasores disseram que eles não foram avisados para retirarem os seus pertences previamente, então foi uma situação muito triste, a gente vendo, são pessoas que têm muito pouco, e aí perderam aquele pouco que tem, sendo destruído por caminhões pesados, né, por veículos pesados, e tratores. De repente a maioria foi até enganada, né? De repente a pessoa que vendeu, claro, não vai dizer, olha, eu tô te vendendo uma área ilegal, vou vender aqui para você um lote que eu tô invadindo. Não, de repente já chega com papo, chega ali com uma história, a pessoa cai nessa história. Acaba sendo ludibriado, né? E aí acaba acontecendo uma situação como essa, Karime. Obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Boa noite. Boa noite. Valeu, Nathalie. Agora 6h26, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Só escuta essa, hein? Um estudo inédito identificou a presença de alto teor de álcool em pão de forma. Isso mesmo. Detalhe, entre as marcas estão as mais consumidas pelos brasileiros. Olha aí, Karine. Carlão, só marca conhecida, tá? Em 3 delas, a quantidade de álcool poderia levar o motorista a flagrante por embriaguez no teste do bafômetro. Eu li na reportagem que apenas 2 fatias dessas de algumas marcas, de pelo menos 6 marcas, poderia levar aí o motorista... Exatamente. O estudo revela que os níveis, é claro, podem ser prejudiciais para o corpo humano, especialmente para as crianças, lactantes e gestantes, como explica o repórter André Meirelles. Comer 2 fatias de pão de forma de algumas marcas pode ser suficiente para não passar no teste do bafômetro. Esse é o resultado da análise da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, conhecida como Proteste. Segundo o estudo, tem álcool no seu pão de forma nas formulações de algumas das marcas de pães de forma mais consumidas pelos brasileiros. Existe a presença de alto teor de álcool. Entre os modelos desses pães, 6 apresentaram teor alcoólico acima do esperado, e somente a Plus Vita e Pullman foram aprovadas em todos os testes. A pesquisa avaliou as 10 marcas líderes de vendas no país. A Visconti apresentou 3,37% de álcool na formulação. Balduco, 1,17%. Wikibold sem glúten, 0,89%. Wikibold leve, 0,52%. E Panko, 0,51%. De acordo com a Proteste, se os pães fossem bebidas pela legislação, 6 dessas marcas seriam consideradas alcoólicas. É que no Brasil a lei estabeleceu tolerância de 0,03 miligramas no teste do bafômetro ou 0,06% de álcool no sangue, como explica o advogado criminalista Luan Mendes. Qualquer concentração superior a isso já caracteriza infração gravíssima, com uma multa que multiplicada aí por 5 chega a um patamar aí de quase R$3.000, mais a suspensão do direito de dirigir e, a depender da situação, o recolhimento do veículo. E aí é aquele ponto que é importante esclarecer. Esse teste, para saber o nível de alcoolemia, ele pode ser feito tanto por meio de bafômetro, assoprando o aparelho, ou então, se o nível for muito alto, a autoridade que estiver lá naquele momento, ela pode buscar outros meios. O advogado Alexandre Torres explica que caso o teste confirme álcool acima do permitido, o condutor pode sofrer consequências. A hipótese do pão haver alguma concentração no álcool, de álcool no pão, ele não necessariamente retira a penalidade administrativa do condutor, porque a conduta administrativa, ela é literal. Então, se você pratica doloso ou culposamente, você vai ser multado e vai sofrer um processo administrativo. O relatório da Proteste aponta ainda que é possível supor que consumir apenas 2 fatias de pão de algumas marcas poderia resultar uma leitura positiva no teste do bafômetro. Segundo o estudo, embora na fabricação de pães a fermentação converta açúcares em álcool, os altos níveis encontrados nos produtos se dão pelo uso exagerado de conservantes para prevenir mofos e manter a integridade do pão.
Os níveis podem ser prejudiciais ao corpo humano, especialmente para crianças, lactantes e gestantes, podendo contribuir para a síndrome alcoólica fetal, como explica a nutricionista Luciana Anjos. Então, há um risco muito grande de uma contaminação, principalmente para crianças, gestantes e lactantes, porque pode ocorrer aí a síndrome alcoólica fetal, e isso vai afetar o desenvolvimento dessas crianças, inclusive deformidades tanto físicas quanto cognitivas, podendo ocasionar inclusive a microcefalia. Por meio de notas, as fabricantes afirmaram que seguem protocolos de segurança e qualidade e que não foram notificadas do estudo nem tiveram acesso à metodologia para comentar especificamente os resultados da pesquisa. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Legal, 6h31 em Manaus. Continue aí em 100,7 daqui a pouquinho. Justiça Eleitoral condena pré-candidato à Prefeitura de Manaus por campanha antecipada. Já. 18 Horas. E agora tempo e temperatura, a previsão do tempo para amanhã. Amanhã já, sexta-feira amanhã, hein? Tempo e temperatura com você, Karine. Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, para este sextou, vamos ter sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde, à noite o tempo fica aberto. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 5% e a umidade relativa do ar fica entre 69% e 99%. Mix. Olha só, e o nosso Rio Negro mantém o ritmo de vazante, baixou mais 4 centímetros de ontem para hoje, deixando agora o nível das águas no Porto de Manaus em 26 metros e 49 centímetros acima do mar, em Karime. Então, Carlão, e como a gente tem falado aqui, a vazante dos rios do estado segue acentuada. Além do governo do Amazonas ter decretado estado de emergência, agora os prefeitos de 20 municípios também decretaram estado de emergência, como explica a repórter Nathalie Moraes. A Prefeitura do município de Envira, no interior do Amazonas, declarou situação de emergência devido à seca dos rios que atinge a região. Segundo o documento, a situação de emergência leva em conta a projeção da estiagem severa na área da calha do Juruá, além dos rios Tarauacá e Envira. Uma das preocupações das autoridades locais é a logística de insumos prioritários, como o transporte de oxigênio para o hospital. Segundo o secretário de Saúde do município de Envira, Maronilton Clementino, o município já está enfrentando os impactos da seca. Nós da saúde estamos preocupados principalmente devido à questão do deslocamento da vinda de oxigênio para o município de Envira. Hoje, a nossa logística se faz através do estado do Acre, saindo com as balas de oxigênio de Envira para Feijó Rio Branco e assim vice-versa. Levávamos 2 dias, 3 dias para fazer esse percurso e hoje estamos em média de 12 a 11 dias para esse oxigênio chegar no município de Envira. Então nós não temos usina instalada ainda no município, estamos no aguardo da instalação dessa usina e se faz necessário que medidas sejam tomadas para que nós não possamos vir a ter a falta de oxigênio no município, na unidade hospitalar de Envira. O decreto publicado pela Prefeitura do município de Envira tem duração de 180 dias e também mobiliza recursos para assistência às famílias atingidas, articulação com órgãos estaduais e federais e monitoramento contínuo das condições climáticas. A decisão leva ainda em consideração o decreto do governo do Amazonas, que abrange 20 municípios, incluindo Envira, para oferecer amparo legal aos afetados, como explica o coronel Francisco Máximo, secretário da Defesa Civil no Amazonas. Esses municípios estão localizados na calha do Alto Solimões, do Juruá e do Purus. E à medida em que as calhas forem entrando em níveis mais críticos, outros municípios também serão incluídos no decreto. O Comitê de Enfrentamento da Estiagem ele é essencial nesse momento, porque já estamos numa fase da resposta. Ele está instituído com essa finalidade, poder melhor gerenciar e coordenar as ações efetivas relacionadas a todos os desastres da estiagem. Além disso, o Grupo de Articulação e Atuação Estratégica para Acesso à Justiça dos Grupos Vulneráveis e Vulnerabilizados da Defensoria Pública do Amazonas solicitou ao governo federal apoio
logístico e subsídios para o transporte de mantimentos e produtos para o interior do Amazonas. Um ofício foi enviado para a Presidência da República, que encaminhou os pedidos dos Ministérios da Integração, Desenvolvimento Regional, Justiça e Segurança Pública, além de povos indígenas. Para o defensor Leandro Zanata, do Polo do Alto Solimões, as indicações da Defesa Civil mostram que a estiagem desse ano vai ser ainda mais severa que no ano passado. A gente sabe que a estiagem ela vai ser mais severa esse ano, de acordo com as indicações da Defesa Civil, que colheu dados de tanto entes nacionais quanto internacionais, que essa estiagem seria mais severa do que a do ano passado, 2023, que já foi uma estiagem recorde. E esse ano, inclusive, estamos em julho, já há decreto de situação de emergência expedido pelo governo estadual. Então, vê-se que o prognóstico ele foi confirmado. Então, nada mais adequado que a Defensoria Pública se adiantar e já enviar esses ofícios. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h36 e olha só, como se não bastasse esse cenário de seca e pouca chuva, ainda tem aí os desmatamentos, que realmente é preocupante. Escuta esse dado e presta atenção. A Justiça Brasileira recebeu por dia quase 2 ações sobre desmatamento na Amazônia Legal nos últimos 6 meses, Karine. Pois é, Carlão, de janeiro a junho deste ano foram 335 ações civis públicas envolvendo crimes contra a Amazônia. Os recordistas nessas denúncias são Pará, Mato Grosso e o estado do Amazonas. Vamos aos detalhes agora com Jané Araújo. No ranking de ações sobre desmatamento, o Amazonas aparece em 3º lugar com 78 processos contra desmatamento na Amazônia de janeiro a junho desse ano. O recordista é o estado do Pará, com 100 ações, seguido do Mato Grosso, com 92 processos por crimes ambientais na região. Pelos números, é como se quase 2 processos por dia dessem entrada na Justiça Brasileira por causa de crimes de desmatamentos na Amazônia. Isso porque em 6 meses, o Poder Judiciário recebeu 335 ações civis públicas sobre desmatamento na região. A constatação é do levantamento do Jus Amazônia, um portal de pesquisa e monitoramento de ações relacionadas ao desmatamento ilegal na Amazônia. O presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB Amazonas, Vanilton Santos, que também é secretário da Comissão Nacional de Direito Ambiental do Conselho Federal da OAB, lembra que o desmatamento no Brasil vem aumentando vertiginosamente, não apenas na Amazônia. No Cerrado também houve recorde de desmatamento. O resultado disso é uma piora na qualidade ambiental. E a origem disso é que sim, mais ações criminosas estão sendo cometidas em decorrência da impunidade. Cada vez mais os delitos ambientais estão sendo punidos com penas mais brandas. Os crimes ambientais estão sendo mais bem detectados em decorrência tanto das denúncias como também da tecnologia que o Brasil dispõe de detectar um delito ambiental quase que imediatamente. O problema, segundo o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas, Vanilton Santos, está em coibir e punir esses crimes. Porque há um desmantelamento histórico, mas agravado nesse último governo federal, dos órgãos ambientais, dos órgãos de comando e controle, que não tem repassado recursos para que os agentes ambientais, as polícias, consigam chegar no local onde o ato criminoso está sendo executado. Ainda segundo Vanilton Santos, apesar de tanta tecnologia, a participação da sociedade na fiscalização e denúncias contra os crimes ambientais tem caído. Antes a sociedade era fundamental para revelar, para desmantelar, para identificar os delitos e as ações criminosas. Hoje, a tecnologia, por meio dos satélites, fica mais fácil, pelo menos no que se refere às queimadas, tá? No que se refere a outros delitos ambientais que não queimadas,
A sociedade é importantíssima, porque ela pode identificar, pode levar às autoridades ambientais a notícia desses crimes e contribuir também no processo de investigação e apuração desses delitos ambientais. Em suma, a tecnologia é a principal ferramenta para detectar os crimes ambientais, mas é preciso equipar devidamente os órgãos ambientais para chegar até os criminosos. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 40 minutos. Vamos falar sobre os bastidores da política local, Carlão. Vamos lá? Vamos nessa. Cíntia Blink com a gente. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, temos a primeira condenação de propaganda eleitoral antecipada. Cíntia, conta essa pra gente. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Oi. E todo mundo que tá com a gente na 100.7. Temos a primeira. É isso aí. O que aconteceu? A justiça condenou o atual prefeito, Davi Almeida, por ele pedir voto fora do período permitido. Ainda não dá para dizer se segura e não pode dizer vote em mim. Mas ele foi fazer a inauguração de uma escola, participou lá da inauguração de uma escola, que é uma escola privada, mas ele participou da inauguração e em um determinado momento, o nome da escola é Centro Educacional Recanto da Criança. Em um determinado momento, o proprietário da escola fala o seguinte, abre aspas, aqui nós vamos trabalhar de dia e de noite, porque os meus alunos já votam e eles têm que votar em pessoas sérias como você. Esse é o trabalho. Pessoas sérias como você que trabalham, esse é o nosso trabalho, declarou. Assim como aconteceu com o Boulos, né, que foi o Lula quem falou, nesse caso também responde o beneficiado pela AFA e o próprio proprietário. Só que o Davi, ele não ficou de fora da fala, ele também fala. E ele, abrindo aspas para ele, fala assim, nós estamos no ano de 2024, esse é um ano eleitoral, é um ano em que nós vamos escolher aqueles e aquelas que vão nos representar. Nós vivemos uma democracia representativa, dentro de representação e proporção. E lá, você escolhe quem vai governar a cidade, que vai governar o país, no nosso caso é uma eleição municipal. Então ele também faz ali fala novamente, tá tendo uma eleição, como falou o proprietário, né? Ele refaz um pouco a fala ali do proprietário. Essa história foi vista pela Justiça Eleitoral, mais especificamente pelo juiz Roberto Taxomi, que é juiz eleitoral, como um pedido de voto. E aí ele vai ter que pagar multa de R$5.000. Ainda dá tempo do prefeito Davi Almeida recorrer. E essa história só veio à tona, só foi parar na justiça porque o PSDB e Cidadania, que é a federação de Amomandel é pré-candidato dessa federação, foi quem fez a denúncia na Justiça Eleitoral. Karine, Carlão. Ei, Cíntia Blink, olha só, o pré-candidato Marcelo Ramos, do PT, ele está sendo chamado de laranja do prefeito, né, Davi. Por que ele está sendo chamado e como ele reage a isso, Blink? O que ele está fazendo? Ele está sendo chamado de laranja. Por quê? Nos bastidores estão se falando. Porque primeiro falou-se sobre o Marcelo chegar para tirar essa ideia de que o Davi é da esquerda. Lembrando que Manaus tem uma forte participação de eleitores da direita. Pelo menos isso é o que está no imaginário e apontam as pesquisas eleitorais, né? Que a direita, em especial a figura de Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, tem uma forte influência. E aí houve um momento em que quis se mostrar que o Davi estava mais ao lado de Lula do que de Bolsonaro. Dá uma cara de esquerda para ele. É quando chega Marcelo Ramos na história, por isso ou não por isso, mas falou-se que, olha só, o Marcelo veio para ser o candidato à esquerda, para assumir esse rótulo e tirar ele de Davi Almeida. Essa foi a primeira coisa que aconteceu relacionando aí Marcelo Ramos a Davi. Depois, falou-se que ele era o candidato laranja do Davi. Então ele não está nessa eleição para ganhar, mas está para ajudar o Davi a se eleger. Isso foi parar. O Marcelo Ramos, ele facilita muito a vida dos jornalistas, porque ele cria caixinhas de perguntas. E aí ele vai respondendo e rende pra gente. Agradeço essa colaboração. E foi perguntado lá como é que ele vê essa história de nos bastidores ser chamado de laranja do Davi e tudo mais. A resposta dele foi o seguinte:
Se algum outro pré-candidato fosse mais crítico, mais independente ao atual prefeito do que eu, talvez essa história pegasse. Mas ela não cola, porque não tem, e ela não cola e não tem graça. Foi mais ou menos assim a resposta que ele deu. Então ele falou, olha, eu sou muito crítico, eu sou independente e é isso aí, não tem quem seja mais que eu em relação ao Davi. Quem faz crítica ao Davi sou eu nessa cidade. Foi a resposta dele. Por isso que eu perguntei por quê, né? Porque ele fala mesmo. Agora ele pode apoiar o Davi no segundo turno, né? Quem sabe? Quem sabe, tudo pode acontecer. Mas eu acho que sim, ele não pode, enfim, deixa pra lá. Ele posava muito de melhor amigo do Davi, ele já saiu em defesa do Davi várias vezes. Então, pois né? Tempo. Mas agora tá no outro time, né? Entre aspas. Por enquanto, ou sei lá, né? Enfim. E ele fala, né? Gente, ele pode desembarcar até na pré-campanha do Roberto. Vai saber, né? Eu já falei pra vocês que nada me surpreende nessa vida. Verdade. Nessa vida agora, política. Falar em nada me surpreende, o Cadu até adiantou essa questão que a gente vai falar agora, Cíntia. A deputada federal Antônia Lúcia, eleita pelo Acre, está sendo acusada de usar verba pública para pagar empregado da TV Boas Novas. Ela é a mulher do deputado Silas Câmara, o que votou contra a Zona Franca de Manaus, no texto da reforma tributária. Cíntia, então, vamos lá, mas o foco aqui é a deputada federal Antônia Lúcia, é isso mesmo? Olha, que novela, as histórias que vêm da família Câmara, viu? E o Cadu tem que parar de pegar minha pauta, hein? Não gostei disso não. Ele só citou, linda. Eu tô resistindo a falar de Zona Franca, que tá demais, é o assunto. Mas tô deixando na mão do Cadu porque ele tá de perto, ele tá vendo muito melhor e tá bem quente esse assunto lá em Brasília. Mas vambora. Só um puxão de orelha no Cadu, mas a gente tem que falar aqui, ela é deputada do Acre, tá? E ela foi condenada por usar verba pública para pagar um empregado da TV Boas Novas. Como a Karine falou, ela é a Antônia Lucélia da Cruz Ramos, esposa de Silas Câmara. Os dois são do Republicanos, os dois fazem parte da Frente Parlamentar Evangélica. Ele é o presidente, ela é a vice. E aí, o que aconteceu? Na época de 2011 e 2012, o Madison de Paula Barbosa, ele foi nomeado na função fantasma ali de secretário parlamentar. E ele trabalhava, na verdade, na Rádio e Televisão Boas Novas Limitada, que é de propriedade da Milena, filha desse casal de deputados, localizada lá em Feijó, no Acre. Só que ele entrou na justiça para dizer o seguinte, olha só, nesse período de 14 de fevereiro de 2011 a 8 de outubro de 2012, eu nunca na minha vida fui ao distrito, nunca trabalhei no Congresso Nacional, nunca entrei na Câmara e trabalhei, na verdade, como técnico de manutenção da rádio dessa família Câmara. Então, ele pede que seja reconhecido isso, essa ligação entre ele e a empresa privada e não com a Câmara, deixa claro que ele não tem nada com isso, que ele não fazia ideia que isso acontecia, que ele nunca foi lá e tudo mais. Resultado disso até o momento. A deputada Ana Lúcia e a filha Milena Godoy, elas foram condenadas à perda de direitos políticos por 10 anos. Elas também vão ter que pagar multa equivalente ao total da remuneração paga ao Madison Barbosa. E elas estão proibidas de contratar com o poder público, no caso a deputada, né? Ou receber qualquer tipo de benefício, incentivo fiscal pelos próximos 10 anos. Isso aqui foi uma história contada pra gente pelo Metrópolis, tá? Só entregando crédito. Aí você explicou toda a história tintim por tintim. O Cadu estava falando do Silas Câmara e ele só mencionou que a esposa também estava envolvida com algum assunto e tal, que não sei o quê, mas ele não deu os detalhes. Então ninguém entrou na seara de ninguém aqui. Ninguém entrou na seara de ninguém aqui. Além do que isso já está por aí há muito tempo. Justiça liberou, Cíntia Brinca, a prefeitura de Urucurituba a contratar show de R$640 mil, é isso? Procede essa informação? É verdade. Na verdade, o que aconteceu? Primeiro, o juiz
de lá do município, o juiz local proibiu por causa de uma ação do Ministério Público do Amazonas, que falou que, olha, não é interessante pagar aí o show da Manu Batidão e do Nadson, o Ferinha, porque o município tem outras prioridades, em especial na saúde. Essa foi a decisão do juiz. Só que veio o desembargador Délcio Luiz dos Santos, do Tribunal de Justiça do Amazonas, e emitiu uma outra decisão, deixando o prefeito de Urucurituba, José Claudenor Pontes, o Sabugo, mais conhecido como o Sabugo, contratar os shows da Manu Batidão e do Nadson Ferinha, porque ele fala que essa contratação de 640 mil, ela não há indícios de que ela esteja atrapalhando ali o evento, não vai prejudicar a parte da saúde, porque ela não prejudica os recursos que estão previamente estabelecidos ali na lei orçamentária anual. Então, basicamente, o que o desembargador disse dá para investir na cultura e dá para investir na saúde, porque o dinheiro que está indo para o show não é o dinheiro que foi planejado de ir para a saúde. Tem dinheiro sobrando, agora está liberado. Exatamente. Tá sobrando e tem para todo mundo. Então vamos queimar o dinheiro. Não precisa nem pedir recursos do governo federal para enfrentar esta estiagem que estamos todos esperando, aguardando, todo mundo pedindo recurso. Não, tá tudo certo. Tá maravilhoso. Tá tudo certo. A Manu Batidão já se apresentou, viu? Na quarta-feira. Olha aí. E o show do Nadson vai acontecer no dia 12, só que o prefeito ainda não confirmou que vai rolar de verdade aí, mas está liberado judicialmente. Bacana. Caramba. Então é provável que sim. É um município que não tem preocupação com a estiagem, né? Com esse período de seca que estamos enfrentando já. Que maravilha, né, Blink? Obrigada pelas informações. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Valeu, Blink. 6h51, você é no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha lá, empresas dona da carreata que provocou a queda da passarela na Avenida Torquato Tapajós da carreta, né? Empresa dona da carreta. Que derrubou, todo mundo ficou sabendo, todo mundo viu, inclusive todo mundo sofreu na pele o trânsito. Mó trânsito, né, Carlão? Sem dúvida. Eu peguei essa, cara. Olha aí. Ali na Torquato, teve bens confiscados essa empresa pela justiça como garantia para a futura indenização pelos danos causados e não foram poucos. Olha aí, Carlão. E a justiça confiscou vários veículos da empresa, tá? Entre eles, 3 tratores. O repórter André Meirelles explica mais sobre o assunto agora. Uma decisão liminar da 2ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Manaus determinou nesta quinta-feira o arresto, ou seja, a apreensão de bens da empresa proprietária da carreta que derrubou a passarela Santos Dumont na Avenida Torquato Tapajós, zona norte da cidade, no último sábado, quando transportava 3 tratores em altura superior ao permitido. A medida judicial de apreensão de vários bens da empresa é para garantir o futuro pagamento do prejuízo causado. De acordo com o Tribunal de Justiça do Amazonas, os bens a serem disponibilizados no Renajude, sistema online de restrição judicial de veículos, são um caminhão, um semi-reboque e 3 tratores, que no dia do acidente que derrubou a passarela, foram rebocados ao parqueamento municipal por infrações administrativas. A decisão foi proferida pela juíza Etelvina Lobo Braga no processo em que o município de Manaus informa que irá autuar a empresa por infrações administrativas e promover ação de indenização para reconstrução da passarela e remoção dos escombros. Para tanto, pediu arresto dos bens, que também vai servir para fazer perícia e comprovar as irregularidades identificadas. Ao analisar o pedido, a magistrada considerou que a ação atende os requisitos para concessão da liminar. Conforme a magistrada, a medida não vai trazer prejuízo ou dano irreparável à empresa requerida, apenas garantir a possibilidade de futura execução no caso de haver condenação pelos danos ao município que estão a ser levantados.
O diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Paulo Henrique Martins, disse que a obra de reconstrução da passarela Santos Dumont, que desabou na Avenida Torquato Tapajós, deve demorar cerca de 6 meses. A gente vai manter o semáforo enquanto realiza as obras necessárias desse lado e depois o trânsito volta à normalidade. A gente estima que no máximo 6 meses a gente já esteja com tudo isso aqui normalizado, que é o tempo para fazer o projeto, fazer a licitação e a execução da obra. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Economia. Chegou agora 6h54, conferindo os indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou o dia em alta de 0,53% e segue comercializado em R$ 5,44. O euro fechou em alta de 0,9%, cotado aos R$ 5,91. O Bitcoin fechou valorizado em 0,62%, comercializado a R$ 314.914. O Ibovespa fechou em 9ª alta consecutiva. Hoje fechou em 0,85% aos 128.293 pontos. E as vendas do varejo do Amazonas registraram crescimento de 2% no mês de maio deste ano. Representou a 4ª maior alta do país, de acordo com a pesquisa mensal de comércio do IBGE. Os dados foram divulgados hoje e aqui no Amazonas o setor acumula crescimento de 4,9% no ano. Mix 18 Horas. Esporte. Legal, hein? Giro esportivo com ele, Cid Soares, que já está na área, inclusive. Olha só, Cid, hoje temos mais uma rodada do Brasileirão. O Botafogo, inclusive, pode assumir a liderança provisória e bem provisória. Cid, o Vasco e a torcida do Vasco está em estado de graça, é isso? Pois é, cara. Felicidade cada vitória... por pouco, né? Nossa, ganharam o campeonato quê, né? Já, Cid Ganharam, Soares. são líderes, Ai, são que bonitinho. Os gigantes da colina. Bom, deixa eu começar pelo Botafogo, né? Realmente, é uma verdadeira legião estrangeira o Botafogo hoje. O time que já conta aí com 12 gringos. É um dos clubes que melhor aproveitou e abusou das janelas de contratação nesse meio de ano. Já esteve líder, mas não teve como aproveitar aquele momento. Agora segue na 2ª colocação da tabela, atrás do Flamengo por 1 ponto. E por falar nisso, daqui a pouco, né? O Flamengo enfrenta o Fortaleza no gramado do Maracanã, a partir das 7 da noite. E esse jogo tem um detalhe importante, é o jogo que pode marcar a despedida do Gabigol, já que é o 6º jogo dele na temporada, e 6 partidas é o limite de jogos que um atleta pode fazer com a camisa de um clube para que possa se transferir e atuar em outro clube, né, no Campeonato Brasileiro. Caso complete 7, a troca fica proibida e vale lembrar que a janela de transferência abriu ontem, dia 10 de julho, e fecha no dia 2 de setembro. E olha, a bola já está rolando aí entre Palmeiras e Atlético Goianiense, estou acompanhando aqui, tá 1-1 esse jogo, já tá para ir pro intervalo, segue empatado, os times estão se enfrentando no gramado do Allianz Parque e às 7 da noite o Criciúma enfrenta o Fluminense no gramado do Heriberto Rios. Às 8 da noite, 8h30, perdão, de hoje, né, dessa quinta-feira, o Atlético Mineiro enfrenta o São Paulo no gramado da Arena MRV. Mesmo horário, Vitória enfrenta o Botafogo no gramado do Barradão. Portanto, que é o jogo aí que pode realmente definir muita coisa, né? Bom, o elenco sub-20 do Amazonas Futebol Clube ganhou reforços de peso para a sequência da temporada. O clube deve registrar nesta semana 7 atletas estrangeiros que migraram para o futebol amazonense. Em treinamento com o time desde o mês passado, os novos contratados vieram da Macedônia e da Colômbia. O técnico Vitor Lenini ressaltou a importância de contar com esses reforços aí para deixar a equipe da base aurinegra ainda mais forte, visando o principal objetivo da temporada, que é vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025. E olha, o Lamine Yamal, falamos dele ontem aqui, né? Com apenas 16 anos, já está sendo visto aí como um dos principais talentos do futebol moderno, surgido nas categorias de base do Barcelona. O Yamal tornou-se uma peça fundamental na equipe que alcançou a final da Eurocopa deste ano. A habilidade técnica e a maturidade em campo do atacante tem chamado a atenção de fãs e críticos por toda a Europa. Segundo o site Capology, o Yamal recebe um salário bruto anual de 1,67 milhão de euros, aproximadamente 10 milhões de reais, representando um significativo valor mensal de cerca de 810 mil reais. E quem já está na mira aí do Bournemouth, lá da Inglaterra, é o lateral direito Wesley, que renovou o contrato, porque renovou o contrato com o Flamengo nesta quinta-feira. O vínculo do Wesley
hoje com 20 anos, era válido até 25, ou melhor, até dezembro de 2025. E foi ampliado até o fim de 2028. Com a renovação, a multa rescisória subiu de 200 milhões de euros, ou seja, de 1,1 bilhão de reais na cotação atual. Então o cara tá mega valorizado. É isso, tínhamos para hoje. Beleza, muito obrigada, Cid Soares. Até amanhã. Até amanhã, Cid Soares. 18 horas. Faltando um minutinho para as 7 da noite, seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A reforma tributária continua ameaçando setores importantes da Zona Franca de Manaus. A agonia ainda não terminou. Mesmo com promessas de que tudo estaria garantido, ainda falta incluir detalhes importantíssimos para o Amazonas. A regulamentação da reforma ainda precisa de toda a atenção da bancada do Amazonas. São vários os pontos que precisam ser incluídos no Senado ou na volta do texto à Câmara para manter as vantagens do modelo. O relator da regulamentação da reforma tributária no Senado será o senador do Amazonas, Eduardo Braga. Ele vai garantir a inclusão das propostas do setor empresarial do Estado no texto. Porém, a votação principal será em plenário e é lá a grande batalha política a ser travada. Então, toda a articulação necessária deve ser sim feita de forma a garantir a aprovação das propostas da Zona Franca de Manaus. 18 horas. 7 em ponto, hein, Karine? Beijo, obrigada pela companhia. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil.